Então, olá, bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigada por retornar a essa segunda parte da aula e continuar acompanhando as nossas reflexões sobre os atos judiciais aqui no curso do processo. Nós vamos agora retomar a nossa abordagem acerca da restituição das coisas apreendidas prevista aí no Código de Processo Penal no seu capítulo 5. Então, o artigo 118 diz: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. As coisas que se referem aos artigos 74 a 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencem ao lesado ou terceiro de boa-fé. Devolver para as pessoas que eram verdadeiras proprietárias. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se o requerente no prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal pode decidir o incidente de restituição de coisas apreendidas, tá bom? O incidente, autuar-se-á também é apartado, né? Fica um outro processinho junto com o processo principal. Agora que não é mais físico, a gente não tem essa visão mais palpável, mas né, fica separadinho. E só a autoridade judicial resolverá se as coisas forem apreendidas em poder do terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar a prova o seu direito em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para juntar razões, arrazoar. Sobre o pedido de restituição, sempre será ouvido o Ministério Público. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mão de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Falei para vocês no caso aí de controvérsia aí sobre quem é o dono numa eventual separação de patrimônio. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea a assinar termos de responsabilidade. Das medidas assecuratórias no capítulo 6, caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que tenham sido transferidos para o nome de terceiro. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes de proveniência ilícita dos bens, não precisa ter provas cabais. O juiz, de ofício, a requerimento do MP ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Realizando o sequestro, o juiz ordenará sua inscrição no registro de imóveis. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargo de terceiro e poderá ser embargado pelo acusado, por terceiro, e não poderá ser pronunciada a decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. A mesma regra vale para a hipoteca e para o arresto. Do incidente de falsidade. Arguida por escrito a falsidade do documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo: mandará autuar em apartado, sempre em apartado os incidentes seguem, a impugnação e, em seguida, ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta, dizendo que o documento é verdadeiro. Assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, para cada uma das partes, para a prova de suas alegações. Conclusos os autos, poderá o juiz ordenar as diligências que entender necessárias, por exemplo, perícias. Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo ao Ministério Público para eventuais denúncias de crime de falsificação. A arguição da falsidade feita por procurador exige poderes especiais. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação de falsidade. Ele mesmo pode suspeitar que aquele documento é falso e proceder à verificação. Não precisa ser sempre suscitado pelas partes. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo do ulterior processo penal ou civil, quer dizer, apuração da infração penal de falsificação ou outros crimes, ou também processo civil aí por causa das consequências cíveis, por exemplo, de uma falsidade de documento. Tá?
Da insanidade mental do acusado. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação de autoridade policial ou juiz competente. O juiz nomeará um curador ao acusado quando determinar o exame, ficando o processo suspenso, e se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, nas cidades que houver, ou se estiver solto, e o requererem os peritos em estabelecimento adequado que o juiz designar que exista ali naquela localidade. O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo e pedirem esse maior prazo. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Se verificar que a doença mental sobreveio, ou seja, aconteceu depois da infração, o processo continua suspenso até que o acusado se restabeleça. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. O processo retomará o seu curso desde que estabeleça o acusado, ficando assegurada a faculdade de inquirir testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. O incidente de insanidade mental processar-se-á em auto apartado e que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução, observar-se-á o disposto no 682, tá? Pessoal, essa previsão, né, do juiz ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em estabelecimento adequado sem que haja condenação criminal, né, do parágrafo 1º do 152, na minha opinião, é inconstitucional e também daria um interessante artigo científico ou talvez um TCC, um estudo maior sobre a inimputabilidade por doença mental e a constitucionalidade das medidas de segurança, né, que é um tema bem interessante e pouco explorado, né? Agora vamos falar da sentença, né? Vamos falar definitivamente da sentença no processo penal. Requisitos da sentença, pessoal. A sentença tem requisitos intrínsecos e extrínsecos. Vamos falar dos intrínsecos, que são mais importantes, que são o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva. Uma sentença tem que ter relatório, fundamentação e parte dispositiva. A gente viu, exceto nos procedimentos do GCRIM, em que o relatório é dispensável pelo princípio da celeridade, economia processual. Então, o relatório já está consignado na ata da audiência de instrução e julgamento. O juiz brevemente fundamenta com base naquele relatório que já está consignado na ata e decide, tá? Mas uma sentença nos outros procedimentos tem que ter o relatório antes da fundamentação e da decisão propriamente dita. Então, o que é o relatório? O relatório é o histórico do processo, né? É o momento adequado para a consignação dos incidentes do regular procedimento das fases, prosseguimento das fases do processo, citação prévia, etc., e das teses de acusação e defesa de maneira sucinta. Então, o juiz resume tudo o que aconteceu, né, no curso do processo, tudo que foi feito, quais foram as provas colhidas, quais foram os depoimentos, as comprovações documentais, tudo que, né, que foi produzido, que vai fundamentar a sua decisão, né? Quando ele faz o relatório, ele conta tudo que aconteceu no processo, por isso um relatório. Fazendo o relatório, né? Então, se você for prestar concurso para magistratura, inclusive, quando cair na segunda fase sentença, divide mesmo a sua sentença assim, relatório. Aí faz um relato de tudo que aconteceu no curso do processo, conforme as informações que você tiver ali. Depois, fundamentação, passo a fundamentação, né? E aí começa a fundamentação. A fundamentação é justamente o momento adequado para que o juiz ou a juíza exponha todas as razões sobre as quais irá decidir. Então, é uma argumentação do juiz, é a explicação da sua decisão. Então, são razões de fato e de direito, em que ele vai se fundamentar. E essas razões de fato, elas têm que estar expressas em
provas colacionadas na instrução obrigatoriamente. E as razões de direito, obviamente, são os dispositivos da legislação pátria que fundamentam uma decisão. Então, ele vai demonstrar aí toda a sua fundamentação, vai demonstrar todas as provas, lembrando que não tem prova rainha, não tem regra no CPP do sopesamento das provas. O juiz faz o sopesamento das provas e isso é o sistema da livre convicção. Então, ele tem que decidir com base em provas, não pode decidir com base em convicções, né? Tem que decidir com base em provas, mas ele faz a livre apreciação e dá o peso que ele quiser para as provas, e isso é a livre convicção, né? Ele vai mostrar aí todas as teses defendidas pelas partes, acusação, defesa, o que disseram, vai apreciar de modo amplo todas as provas produzidas nos autos, lembrando que o direito à prova não se restringe à mera possibilidade de se produzirem provas lícitas, aí sem a necessidade e obrigatoriedade de sua apreciação pelo juiz, ligados indissociavelmente também à ampla defesa está o direito à prova. Portanto, uma decisão fundamentada de acordo com a livre convicção deve estar embasada no conjunto probatório sopesado pelo magistrado, tá? E aí, né, ele vai no relatório expor tudo que ocorreu durante a instrução, né, no seu relatório, vai fundamentar a decisão no conjunto probatório sobre os fatos e as provas todas colhidas, e mais num fundamento jurídico, expor os dispositivos legais que fundamentam a sua decisão, e passar a parte dispositiva, né, em que ele vai falar, diante do exposto, decidou, né? E aí, essa é a parte dispositiva, é a da decisão propriamente dita. Como que ele decide? Ele decide, é melhor você fazer uma sentença decidindo pontualmente sobre cada pedido das partes, aí na parte dispositiva, para não suscitar embargos declaratórios depois. Tem que ser muito direto e claro, né? E a gente sabe que o juiz absolverá ou condenará o acusado nessa oportunidade. Ele, se condenar, deve fixar a pena e os benefícios legais que entender cabíveis, se for o caso, inclusive o direito de recorrer em liberdade aí na decisão, na parte dispositiva. Os requisitos extrínsecos da sentença são formais, né? São meramente formais, mas são cruciais, imprescindíveis, que são a data, né, da sentença e a assinatura do juiz, que agora pode ser assinatura eletrônica, ainda mais com a pandemia. Tá bom? Declaração da sentença. A sentença, como a gente falou, deve ser fundamentada e muito clara em sua linguagem, tá? Por isso, quanto mais clara e objetiva, melhor. Se ela contiver problemas de redação que atrapalhem a sua compreensão, no prazo de 2 dias contados da intimação da sentença, né, e não da data da sentença, mas do momento em que as partes foram intimadas, elas poderão pedir ao juiz que declare, né, a sentença, ou seja, esclareça a sentença obscura, ambígua, contraditória ou ambígua. Isso são os tais embargos declaratórios, né? Correlação entre imputação e sentença. Gente, a denúncia e a queixa, ou seja, as peças exordiais, petições iniciais do processo penal, que inauguram o processo penais, né? O processo penal, desculpa, são peças eminentemente formais. Já falei 1000 vezes que tem que cumprir os requisitos do artigo 41 do CPP, e elas devem descrever com clareza, né, a conduta praticada, ou seja, o fato, né, o ato ou a omissão do agente que tem previsão criminosa, aí descrever com muita clareza a conduta, os fatos, e tem que tipificar o fato, né? Tem que colocar em qual dispositivo, qual artigo da legislação penal material está em curso aquele acusado. Então, artigo 121, caput do Código Penal, né? Então, tem que estar sempre ali, artigo 129, caput do Código Penal. Se for artigo 129, parágrafo 1º, qual o inciso que foi preenchido para que a lesão corporal seja grave, né? Então, tem que estar ali a descrição dos fatos e a capitulação jurídica do fato, né? E aí, via de regra, a sentença deve obrigatoriamente
cingir-se à apreciação dos fatos e à tipificação, né? Mas o que é obrigatório? A sentença tem que se restringir à apreciação dos fatos apresentados na peça acusatória, tá? Via de regra, aí a sentença não pode extrapolar os fatos trazidos pela peça acusatória, não pode extrapolar, a não ser que surjam novos fatos no curso do processo, tá? Então, a apreciação dos fatos contidos na denúncia ou queixa, aí deve ser o objeto da sentença, sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa. Então, a correlação entre imputação e sentença, voltando, é a obrigatoriedade da sentença se restringir aos fatos apresentados pela acusação na sua peça exordial, ou seja, denúncia ou queixa-crime, tá bem? Se quiser aí uma definição do que seria correlação entre imputação e sentença, tá bom? Mas pode acontecer aí do Ministério Público ou querelante aí apresentar fatos e tipificar esses fatos de uma determinada maneira. Porém, aí no curso do processo, o juiz entende que a tipificação daqueles fatos não é aquela, por uma questão de impropriedade técnica, né? Então, não é exatamente aquilo. Então, nós não estamos diante, por exemplo, de um crime aí de maus tratos, mas sim de um crime de lesão corporal, né? Por exemplo. Então, o juiz vai entender ali que a tipificação está errada. Então, quando o juiz discordar da classificação do crime que estava lá na inicial, na denúncia ou na queixa, na peça acusatória, com fundamento no conjunto probatório que ele colheu ao longo da instrução, ele pode dar ao mesmo fato contido na denúncia ou na queixa uma definição jurídica diversa da que estava lá, ainda que ele tenha que aplicar penas mais graves, tá bom? Então, o juiz tem que se restringir à peça acusatória? Tem, né? Mas às vezes há uma impropriedade de tipificação do crime na peça acusatória, ou por erro técnico da acusação mesmo, ou porque ao longo do processo percebeu-se aí pelo depoimento das testemunhas, às vezes do próprio acusado, às vezes do próprio ofendido, que o dolo estava orientado para outro bem jurídico, né? E aí, nessa hipótese, não havia dolo de maus tratos, havia dolo de lesão, por exemplo, e aí o juiz pode mudar a tipificação e condenar por outro crime previsto aí no Código Penal, na legislação extravagante, né? Desde que ele continue competente. Então, já que o réu se defende de fatos nesse caso e não de artigos do Código Penal, né? Então, como ele se defende de fatos irrogados pela acusação e não da capitulação delitiva, isso não fere a ampla defesa, tá bom? Porque o réu se defendeu dos mesmos fatos, desde que essa mudança seja motivada por provas aí colhidas durante a instrução. Essa mudança de capitulação jurídica entre o que estava na peça acusatória e que o juiz vai condenar, o crime pelo qual o juiz vai condenar na sentença e colocar outra pena ali, né, porque é outro crime, se chama emendatio libelli, tá? Prevista no artigo 383 do CPP, né? O que é uma emenda, pessoal? Uma emenda é uma correção. Quando a gente fala emenda constitucional, é uma correção. Isso é uma emenda, né? Ah, a emenda ficou pior que o soneto. Já ouviu essa expressão de ditado popular? Ou seja, a tentativa de corrigir piorou ainda a situação, entende? Emenda com D é uma correção. Cuidado que ementa com T de tatu, de Thailise, é um resumo, tá? Por isso que o acórdão tem ementa com T. A emenda é uma correção. Então, a emendatio libelli é a correção da capitulação jurídica do fato, né? Consignado enquanto delito. Então, isso é emendatio libelli, e se fala emendatio porque em latim esse T tem som de S, tá bom? Não é emendatio, não, por favor, tá bom? Emendatio libelli, aí.
E aí a emendatio libelli não fere, não, a ampla defesa, porque a pessoa se defendeu dos mesmos fatos aí que estavam lá na acusação. Aí, conforme o conjunto probatório colacionado, o juiz percebe que o crime não era exatamente aquele, era outro tipificado, mas os fatos são os trazidos pela acusação. E ele corrige, né? Então, o artigo 383 do CPP prevê a possibilidade de suspensão condicional do processo em consequência de nova definição jurídica dada pelo juiz. Então, se ele dá uma nova definição jurídica e percebe que a pena mínima do novo crime não ultrapassa 1 ano, como nós vimos, né, pela Lei 9.099, ele pode aí permitir a suspensão condicional do processo e dar esse benefício ao acusado sem que ele seja condenado criminalmente aí, porque não teve essa oportunidade, já que a capitulação jurídica estava equívoca, né? Se o enquadramento jurídico importar a competência de outro juízo, né, seja porque, por exemplo, viu que era um crime doloso contra a vida, por exemplo, e mudou, né, de lesão corporal grave para tentativa de homicídio, de acordo com as provas colacionadas nos autos. Tem que mandar lá para a vara do júri, né? Para o juiz da vara do júri. Então, tem que remeter os autos para o juízo competente. A emendatio libelli também pode ocorrer em sede de apelação. Então, quando você faz o recurso de apelação, eu já falei isso na nossa aula passada também, na unidade 5, a apelação é um recurso de mérito. Ela é a rainha do efeito devolutivo. Quando você apela, o juízo superior é de quem ele tem a oportunidade de apreciar tudo novamente, inclusive o mérito, e inclusive pode fazer emendatio libelli, pode mudar a capitulação jurídica do delito. Só que o tribunal, aí em sede de apelação, não pode agravar a pena em decorrência de nova capitulação jurídica. Diminuir a pena não pode. Aliás, desculpa. Aumentar a pena não pode. Diminuir pode, tá bom? Por conta de emendatio libelli em sede de apelação, é possível que aconteça também. Agora tem a mutatio libelli, que é outra coisa e mais complexa, prevista no artigo 384 do CPP. A mutatio libelli é a possibilidade de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de circunstância elementar não contidas explícita ou implicitamente na denúncia. E aí, não é que os fatos são os mesmos, e aí foram provados aí durante o curso do processo, e o juiz tecnicamente troca, né, uma capitulação jurídica por outra capitulação jurídica. Ah, então isso não é mais lesão corporal grave, eu entendo que isso foi uma tentativa de homicídio, e o fato é o mesmo, né? Dei uma facada na barriga de alguém, o fato é exatamente o mesmo, tá bom? Agora, pode acontecer que novos fatos, completamente novos, surjam no curso da instrução e que não estavam descritos pela acusação, pelo Ministério Público na denúncia ou pelo querelante na queixa, né? Mas, via de regra, né, nas ações públicas, que são as mais comuns e as mais importantes, pelo Ministério Público na denúncia, não estava lá, né? E aí, o que acontece, gente? O réu não teve a oportunidade de se defender desses fatos durante o curso da instrução, porque eles surgiram no meio da instrução, não estavam na peça acusatória. E aí, na hora de fazer a modificação jurídica aí para condenar, isso é mais sério, mais grave, isso não seria correção do delito, emendatio libelli, né? Emendar, corrigir. Seria mutatio libelli, né? Mudança de acusação. Libelli é a acusação, tá? Então, emendatio libelli é a correção da acusação. A mutatio libelli é a mudança da acusação. Se mudar a acusação, o que acontece? O juiz pode fazer mutatio libelli direto ele na sentença? Não pode, né? Porque o titular da acusação, quem acusa é o titular da ação penal, que não é o juiz. Isso extrapola as competências do Poder Judiciário. Então, é a acusação que tem que emendar a sua inicial e fazer uma nova acusação. E aí, o que acontece nessa hipótese? A defesa tem que ter o direito de se defender da mudança, do fato novo, tá bom? Então, a mutatio libelli é a possibilidade de nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos
de circunstâncias do crime ou elementar não contidas, explícita ou nem implicitamente na denúncia ou na queixa, caso em que a acusação poderá aditar a sua peça exordial por escrito ou oralmente, né, por economia processual, reduzindo-se a termo, quando fizer isso oralmente. O artigo 384 do CPP agora proíbe que o próprio magistrado realize a mutatio libelli. Foi corrigido o CPP para proibir isso, porque na redação original tinha, mas isso é absolutamente inconstitucional, não combina com o sistema acusatório consagrado na Constituição de 88, com todos os direitos e garantias fundamentais dos acusados em processo penal. Então, o juiz não pode, de ofício, fazer mais mutatio libelli. Se isso cair num concurso, numa prova, muita atenção, fique esperto, fique esperta. Juiz não faz mutatio libelli, tá bom? Então, a mutatio libelli é feita com aditamento da inicial pela acusação, pelo titular da ação penal. Então, de acordo com a nova redação do 384 CPP, após encerrada a instrução probatória, se entender cabível uma nova definição jurídica do fato, por que aconteceram provas nos autos, né, em consequências de provas existentes nos autos de fatos ou circunstâncias novos, não contidos na acusação, o MP deverá aditar a denúncia, e aí ele tem o prazo de 5 dias para fazer por escrito isso, se preferir, mas se quiser, né, pode fazer oralmente na própria audiência de instrução, nada impede, tá? O juiz dará a vista dos autos à defesa e a defesa tem 5 dias para se manifestar. Independente do MP escolher fazer oralmente na audiência de instrução ou se escolher fazer em 5 dias por escrito, a defesa não tem que de sopetão fazer defesa ali em audiência, não. Ela sempre vai ter 5 dias para se manifestar, né? E nesse caso, a acusação e defesa poderão arrolar mais 3 testemunhas, pedir mais provas documentais só sobre os fatos novos, tá? E aí o juiz vai designar uma nova audiência de instrução e julgamento, uma audiência de continuação da instrução e julgamento para apurar o fato novo, com inquirição de novas eventuais testemunhas, se tiverem sido arroladas, e novo interrogatório do réu. O réu tem que ser ouvido novamente, senão nulidade, né? Sobre esse fato, seguindo-se a nova realização de debates, e aí sim sai a sentença, acontece o julgamento, tá bom? Se o promotor funcionante no caso se recusar a aditar a denúncia, porque o juiz pode perceber que é caso de mutatio libelli, mas agora pela redação do 384 ele não pode mais sentenciar por outro fato novo ali, mudar a capitulação do crime, porque outros fatos surgiram, acrescentar crimes, às vezes a concurso de crimes não pode mais. Então, se o juiz perceber que é caso de mutatio libelli, ele falar, doutora, para quem funciona representando o MP, né, promotor ou promotora, e vai dizer, ou procurador ou procuradora, se for Justiça Federal, a senhora não quer aditar a denúncia? Aí, não quero, não. Ou o promotor ou a promotora pode se recusar a aditar a denúncia. E aí, não tem o que fazer? Não, porque não é a dona Joana da Silva que é titular da ação penal, é o Ministério Público que ela representa porque funciona como promotora de justiça naquela vara criminal. Então, o que o juiz vai fazer? Ele pode encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, ao chefe daquela promotora, falar, é caso de aditamento, adite, né, enquanto Ministério Público, porque essa promotora não quis aditar, né? Se o juiz entender que o aditamento é crucial, ou não, pode fazer como Pôncio Pilatos, pode lavar as mãos, né? Também nada impede que, de outro lado, o promotor, sem a provocação do juiz, ele sozinho, promotor, a promotora, tem a iniciativa de aditar a denúncia para incluir fato novo surgido durante a instrução, pois se trata de um poder inerente ao seu direito de ação, não é o juiz que tem que dar esse direito ao promotor, a promotora de aditar a sua inicial, sua denúncia pode fazer completamente pela sua iniciativa, tá? Muita atenção, escreve isso no seu caderno e grifa, não há possibilidade de mutatio libelli em ação penal privada. Se isso acontecer na queixa-crime, tá bom? Se houver fato novo aí que vem na queixa-crime apurada, não pode aditar.
não pode editar, porque são crimes mais brandos, é uma questão de direito muito mais individual, não é coletivo, não é interesse da sociedade, né? Então, não pode ter mutatio libelli na ação penal privada, só pode ter emendatio, tá? Libelli na ação penal privada. Mutatio libelli proibido, tá? Ah, professora, mas a redação do 394 fala denúncia ou queixa. Você falou denúncia ou queixa. Calma lá, é porque existe queixa substitutiva, né? Aquele caso em que a ação penal é pública, mas a vítima ingressa com queixa-crime em substituição ao Ministério Público, porque você ficou inerte, né? Então, na ação penal privada não pode ter mutatio libelli. Mas se a ação penal for pública e tiver um querelante ali com uma queixa substitutiva, aí sim, né? Aí pode haver mutatio libelli. Mas quem vai fazer o aditamento da mutatio libelli? É o querelante que entrou com a queixa substitutiva? Não, querelante não pode. Aí é o MP que, percebendo a necessidade de aditamento da inicial, vai fazer o aditamento, e ele pode fazer o aditamento dessa queixa substitutiva a qualquer tempo, em qualquer momento, quando ele quiser, porque ele sempre pode retomar a sua titularidade da ação, né, a qualquer tempo, inclusive aditando a inicial, tá bom? A súmula 543 do STF veda a possibilidade de mutatio libelli em segunda instância. Então, emendatio libelli pode em sede de apelação, tá bom? Desde que não aumente a pena, mas mutatio libelli só na primeira instância também, só na sentença, tá? Em decisão de tribunal, de segundo grau, nem pensar em mutatio libelli, não dá tempo de fazer contraditório e de prestigiar a ampla defesa, não dá para fazer instrução em segundo grau, né? Então, feriria completamente contraditório ampla defesa, não pode ter mutatio libelli em segundo grau, tá? Vamos falar dos tipos de sentença. Sentença condenatória, né? Já falamos brevemente dela, vamos falar um pouco mais. Após relatar o processo e enfrentar as questões postas pela acusação e pela defesa, o juiz vai decidir, né? Decidir condenar, né? Desculpe estar ali, o juiz, você decidir, o juiz vai decidir, eu errei a digitação, vai decidir condenar, né? Aí ele fundamentará sua decisão com base na livre apreciação das provas e passará a fixar a pena privativa de liberdade cabível, né? Quem determina como se dá a dosimetria de pena é o artigo 59 do Código Penal. Lembram? Parte geral do Código Penal? O artigo 59 do CP delineou as regras fundamentais que devem orientar o juiz na individualização da pena de modo extremamente preciso para efeito de fixação da pena base, naquele quanto em abstrato de tanto a 6 a 12. Qual que é a base? 6 ou 12, né? Ou qualquer número nesse gap. A fixação da pena base e circunstâncias de aumento, diminuição, etc. etc, né? No caso nos crimes de ação penal pública, o juiz pode prolatar uma sentença condenatória, mesmo que o MP tenha pedido absolvição. Vocês sabem que o MP, quando é titular da ação, ele pode pedir absolvição, deveria pedir absolvição, tá? MP não é advogado, como diria Luiz de Ferraioli, o MP não tem que ter vaidade, lutar para que o seu argumento prevaleça, para que ele ganhe a causa, para que o réu seja condenado por uma questão de brio e vaidade. Promotor e promotora que faz isso não deveria estar na carreira. O MP tem que lutar pela justiça, e quando ele perceber que é causa de absolvição, porque a prova, né, de que a pessoa é inocente ou não há prova suficiente para a condenação, é obrigação do MP pedir a absolvição. Mas se o MP pedir absolvição, isso não vincula o magistrado. O MP pode pedir absolvição e ainda assim o juiz prolatar a sentença condenatória, também. Assim como também o juiz pode reconhecer circunstâncias agravantes da pena que não tenham sido alegadas pela acusação, tá bom? Então, no momento de individualização da pena de dosimetria, o juiz aí vai aplicar o 59 de acordo com a sua percepção, não precisa que o MP tenha pedido essa circunstância agravante da pena, desde que tenha fundamento nos fatos provados e na lei. Além da dosimetria da pena privativa de liberdade, quando o crime tiver PPL prevista, o juiz deve fixar aí, né,
o quanto em concreto, aí também houve um erro de digitação, da pena de multa, então ele vai fixar o valor da pena, calculando os dias multa e a quantidade de dias multa, e quando for o caso, ele vai decidir a substituição da pena privativa de liberdade, aí nas hipóteses do diploma penal, né, por restritiva de direito, etc. Se houver previsão aí, né, de pena pecuniária, o juiz, se houver a pena privativa de liberdade ou multa, o juiz vai decidir qual pena aplicar, e ele também deve esclarecer os detalhes da pena restritiva de direito, e se fizer a suspensão condicional da pena, também deve esclarecer quais são as condições que o acusado deve cumprir para não sofrer a sanção penal, né? Também deve esclarecer aí na sentença condenatória os efeitos da condenação, né? E se o réu pode recorrer em liberdade. Quando a sentença for absolutória, aí, né, como vimos, ela pode ser própria ou imprópria, né? Será imprópria, nós vimos, quando o juiz, embora entendendo provas, né, provadas, autoria e materialidade, ou seja, aconteceu o crime, decide absolver o acusado porque reconhece causa que isente o acusado de pena, ele é inimputável porque preenche o artigo 26 do CP. Nesse caso, ele deve, na sentença, impor medida de segurança. Não se esqueçam que essa é uma sentença absolutória, mas é imprópria porque a pessoa sofre alguma coisa. Medida de segurança. Já a sentença absolutória própria é prolatada se o juiz se convencer de que a ação penal deve ser julgada improcedente, né? Após a análise das questões de fato e de direito, fundamentando sua decisão com base nas provas, pelo sistema da livre convicção, como eu tenho dito. A primeira hipótese de absolvição do artigo 386 da absolvição própria seria de estar provada a inexistência do fato de modo incontroverso, ou seja, aquele fato não aconteceu, ou quando não há nexo entre a conduta do acusado e o resultado, né, jurídico do delito, ou ainda, né, quando ficar provado que, como eu disse, aquele fato nunca aconteceu, né? Então, a inexistência do fato é quando não há nexo de causalidade entre conduta e resultado, ou quando a coisa não aconteceu mesmo, tá? Não existiu, nunca aconteceu de fato. Aí seria a absolvição com fundamento no 386, inciso 1, né? Outra hipótese do juiz absolver é com fundamento no 386, inciso 2, né? É quando não há prova suficiente de existência do fato. Não é que ficou provado que o fato não aconteceu, né? Mas não há prova suficiente de que o fato aconteceu ou de que há nexo de causalidade entre conduta e resultado. Isso também é importante na hora de você fazer alegações finais, recurso de apelação, se cair no exame da OAB, quando você pede absolvição no mérito, tem que pedir com, né, requer-se, né, do pedido, absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso, tem que dizer qual, segundo a argumentação jurídica que você colocou lá na sua tese, tá? Então, quando você diz que está provado que não houve existência do fato, inciso 1, mas se não há prova suficiente de existência do fato, inciso 2, tá? Quando não ficar provada a ocorrência do crime de modo incontroverso, aí, né? Então, porque na dúvida o juiz deve absolver. Então, não ficou aprovado que o crime aconteceu. Não sei, não há controvérsias, não é prova em controvérsia, o juiz deve absolver. A terceira hipótese, inciso 3, é de que o fato aconteceu, aquela coisa, mas não constitui infração penal, né? Por exemplo, quando ficar demonstrado que não havia o elemento subjetivo exigido pelo delito, num tipo doloso, né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa está sendo acusada por crime de dano. Dano só existe na modalidade dolosa. E eu verifico que a pessoa cometeu aquela conduta, cometeu de verdade, mas a título de culpa. O juiz vai condenar por dano culposo? Vai fazer emendaço in libelli? Não existe dano culposo previsto no Código Penal. Então, ele vai absolver, né? Porque faltou o elemento subjetivo do tipo, né? O fato é atípico, por falta de elemento subjetivo do tipo, o fato não é infração penal, né? Ele não deixa de ser dano doloso para ser dano culposo, ele deixa de ser dano para não ser nada, não é infração penal, né? Sem a previsão de modalidade culposa, né? Ou se faltar elementar objetiva, afastando a tipicidade, né? Do fato, incluindo possível desclassificação, né? Porque às vezes eu desclassifico para um outro delito, né? E aí, se faltou
uma elementar objetiva do tipo, mas ainda resta um tipo subsidiário para enquadrar a conduta. Mas se falta elementar subjetiva objetiva do tipo, o fato não constitui infração penal, né? Então, eu tenho, por exemplo, um crime de estelionato para obter vantagem, né? E aí eu engano uma pessoa, engambelo uma pessoa ali para obter vantagem, né, ilícita. E aí essa vantagem para a configuração do estelionato tem que ser pecuniária, patrimonial, é um crime contra o patrimônio. Suponha que eu enredei uma pessoa na lábia e obtive uma vantagem moral, né? Só moral. Fiquei conhecida aí como uma pessoa bacana, importante, agradável para as pessoas. Faltou elementar objetivo do tipo, que é a vantagem ilícita e o prejuízo alheio, que tem que ser patrimoniais. Isso não desclassifica o crime para uma outra conduta criminosa. Então, é a hipótese do 386-3, tá? Quarta hipótese, né, está no 4 e 5, trata da situação em que fica provado que o réu não concorreu para infração penal, né? Ou seja, a inocência daquela pessoa, né? Ou mesmo se não houver prova suficiente de que concorreu, afastando-se a autoria e qualquer modalidade de participação. Então, o crime aconteceu, né? Não é causa de que não houve o crime ou que é fato atípico, é típico e tudo, mas aquela pessoa que está sendo acusada não é o autor do fato. Ou porque eu tenho prova de que aquela pessoa é inocente e ela não pode ser autora do fato, nem partícipe, né? Ou porque faltou prova suficiente de autoria ou de participação, tá bom? Se faltar prova, também tem que absolver. Na dúvida, absolvição, tá? A quinta hipótese se refere à existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena provado nos autos, né? Ou pelo menos que tenha dúvida razoável que, se há ou não aquela circunstância. Por exemplo, excludente de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou de culpabilidade, né, inexigibilidade de conduta diversa, né, coação irresistível, se houver prova que a conduta foi cometida nessas circunstâncias, ou dúvida, não sei, parece que estava ali no estado de necessidade, ou sob uma coação irresistível. O juiz também tem que absolver, tá? E aí o fundamento é aqui nesse último dispositivo, né? A sexta hipótese é de não existir prova suficiente para condenação, uma previsão genérica para casos em que houver dúvidas aí sobre a existência de causa excludente da tipicidade ou de culpabilidade. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, trata-se de fundamento para situações de que as provas trazidas aos autos foram fracas ou insuficientes. Sabe aquela situação em que não houve prova suficiente? Tem cheiro de que cometeu o delito, mas nenhuma prova é cabal para demonstrar que cometeu o delito? Prova fraca, insuficiente, aí não existe prova suficiente para condenação, né? É o caso aqui dessa última hipótese de absolvição. Quando o juiz tem convicções, ele tem certeza que aquela pessoa cometeu esse crime, mas não tem provas, ele tem que absolver, né? Ele não tem que condenar e depois, sei lá, virar ministro da Justiça, não sei, tá? Tem que absolver, tá? Intimação da sentença. Para que a sentença produza seus efeitos, as partes têm que ser intimadas. Num primeiro momento, a sentença é publicada em cartório e o escrivão precisa lá no cartório, no prazo de 3 dias, dar conhecimento da decisão judicial ao Ministério Público. Tá? O querelante ou assistente da acusação são intimados pessoalmente, é claro, né, na pessoa de seus advogados. A intimação da sentença ao réu e ao seu defensor tem que ser feita na forma do 392 do CPP, que prevê situações de intimação pessoal ou por edital, se o réu estiver preso ou solto, se a infração for afiançável, se o réu e seu defensor não forem encontrados, tem 1000 hipóteses, né? O prazo para interposição de recursos começa a partir do momento da intimação e não da data da sentença, tá? Quando a coisa é julgada no processo penal, pessoal? Quando a sentença penal transitar em julgado, você sabe o que é isso, né? Ou seja, contra essa sentença não existem mais recursos previstos na legislação.
a pátria, então esgotaram-se os recursos, sentença transitou em julgado. Ou quando não houve recursos previstos na legislação dentro do prazo legal para esses recursos, né? Ou tendo decorrido o prazo legal sem a interposição recursal, o teor dessa decisão se torna imutável, nunca mais pode ser mudado. Isso faz coisa julgada, porque a sentença transitou em julgado. Haverá coisa julgada formal quando esgotados todos os recursos cabíveis contra uma decisão, né? E haverá coisa julgada material quando a decisão for de mérito e, nesse caso, seu conteúdo adquire estabilidade jurídica, tornando-se impossível propor uma ação pelo mesmo fato, né? Coisa julgada, né? Faz coisa julgada, nunca mais o judiciário pode apreciar aquela mesma matéria. No processo penal, porém, gente, a sentença penal condenatória, mesmo transitado em julgado, né? Para acusação e para defesa, ninguém mais tem prazo, recurso e tal, ela sempre pode admitir um último recurso, que é a revisão criminal. Nós vamos estudar a revisão criminal. Por quê, gente? Porque a presunção de inocência e o status libertatis das pessoas são superiores ao princípio da coisa julgada. Porque a pessoa pode estar condenada criminalmente, tá bom? Pode estar completamente condenada criminalmente, não tem mais prazo de recurso nem para acusação, nem para defesa, mas surge uma prova nova, cabal, de inocência daquela pessoa. Já pensou a vítima por um suposto crime contra a vida aparece viva aí, né? Ou tem provas cabais aí de inocência, né? Seja qual for a situação, uma gravação de um vídeo, qualquer coisa do tipo, uma prova clara de que a pessoa é inocente. A pessoa está condenada criminalmente, sofrendo as mais diversas agruras aí de uma condenação criminal. Pode estar presa, ou pode estar aí em outra situação, em regime semiaberto, em pena substitutiva, seja qual for, mas seu nome está no rol dos culpados, né? É todo um horror. Então, eu sempre posso provar a inocência, mesmo com sentença penal transitada em julgado. Então, em processo penal, pessoal, cuidado, coisa julgada, trânsito em julgado tem uma exceção, que é a possibilidade de revisão criminal, porque o status libertatis, né, e a inocência das pessoas são valores superiores à coisa julgada, tá bom? Então, em matéria penal, a defesa sempre pode provar a inocência. Mas é claro que revisão criminal só serve para a defesa, né? A acusação não pode surgir com uma revisão criminal aí, exceto, né, se a pessoa se for encerrada o processo, né, por uma sentença declaratória de extinção da punibilidade por morte do agente e a pessoa aparecer viva, né? Então, se o réu aí, né, for declarado morto e por isso o juiz extinguir a punibilidade e encerrar o processo com sentença declaratória e a pessoa aparece viva, é só nessa hipótese que a acusação pode pedir revisão criminal. Via de regra, só a defesa, tá? Vamos ler o código. A sentença título 11 do CPP. A sentença conterá o nome das partes, ou quando não for possível, as indicações necessárias para identificá-las, a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, a indicação dos artigos de lei aplicados, o dispositivo, o decido, a data e a assinatura do juiz, requisitos da sentença. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, ou seja, esclareça, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha que aplicar a pena mais grave, redação de 2008. Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o dispositivo na lei. Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa substitutiva, tá? Por isso que é sempre o Ministério Público que adita. No prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se o termo a termo o aditamento quando ele decidir fazer oralmente, tá?
Não procedendo o MP ao aditamento, aplica-se o artigo 28 desse Código. Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, que a gente tem que admitir, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição das testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debate e julgamento. Tudo isso, redação da Lei 11.719, que reformou o CPP em 2008, proibindo que o juiz faça mutatio libelli. Esse é o procedimento para mutatio libelli agora, tá? Aplicam-se as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 383, caput deste artigo. Havendo aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, devendo o juiz, na sentença, ficar adstrito aos termos do aditamento. Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Nos crimes de ação pública, né, o juiz pode proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. O juiz absolverá o réu, 386, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Absolvo com fundamento no artigo 386, inciso 1, se está provada a inexistência do fato. 2, não haver prova da existência do fato. 3, não constituir o fato infração penal. 4, está provado que o réu não concorreu para a infração penal, que é a autoria ou participação. 5, não existir prova de o réu ter concorrido para a infração penal. 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, né, que são as excludentes de licitude e culpabilidade. 7, não existe prova suficiente para a condenação. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade, se tiver preso provisoriamente. 2, ordenará a cassação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas, se houver. Aplicará a medida de segurança, se cabível, né? Na absolutória imprópria, o fundamento é 386, parágrafo único, inciso 3. Cuidado, tá? 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, prevê a condenatória, o 387. 1. Mencionará as circunstâncias agravantes e atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais o que deva ser levado em conta na aplicação de pena de acordo com o disposto 59 e 60. Aplicará a pena de acordo com essas conclusões. Fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Atenderá quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal que deve ser feita a publicação. E o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de medida cautelar, sem o prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. O tempo da prisão provisória, da prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. A sentença poderá ser datilografada e, neste caso, o juiz rubricará em todas as folhas, ele não precisa fazer de próprio punho, né? A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos respectivo termo, registrando-se em livro especialmente destinado. Quer dizer, enfim, tudo isso hoje é feito com a tecnologia, né, gente, eletronicamente. O escrivão, dentro de 3 dias após a publicação e sob pena de suspensão de 5 dias, dará conhecimento da sentença ao MP. O querelante ou assistente será intimado da sentença pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital com prazo de 10 dias no lugar de costume, que o edital é feito naquela vara. A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente, se estiver preso, ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável ou não a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar oficial de justiça. Mediante edital, nos casos número 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar oficial de justiça. Mediante edital, no caso do inciso 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar oficial. Mediante edital, se o réu, não tendo constituído o defensor, não for encontrado, assim certificado também pelo oficial.
O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, e de 60 nos outros casos. O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se no curso deste for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Súmula 453 do STF. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384, parágrafo único do Código Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou na queixa. Ou seja, é proibida mutatio libelli em segunda instância, diz a súmula 453 do STF, como eu mencionei. Súmula 393 do STF. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão, diz muito claramente o STF. Súmula 710 do STF. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Tá? Habeas corpus aqui, apelação, tempestividade. Necessária intimação do réu e do defensor. Fluência a partir do último ato, início do prazo recursal, contagem a partir da intimação e não da juntada de carta precatória devidamente cumprida nos autos. Ordem denegada aqui, ordem de habeas corpus. Acabamos de falar, aplicação da súmula 710 do STF. Recurso especial, penal, sentença condenatória. Necessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Tá? É indispensável a intimação da sentença condenatória ao réu condenado e ao seu defensor, sendo indiferente para fins da fruição do prazo recursal a ordem que forem realizadas. Primeiro réu, primeiro defensor. Né? A contagem de prazo iniciará a partir da última, né? Da segunda pessoa que for intimada. Hipótese em que, realizadas regularmente as intimações no mesmo dia, foi o recurso interposto tempestivamente, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, essas são as referências que eu sempre uso para preparar a aula. Não se esqueça de você ler também a doutrina de sua preferência e de sua escolha para estudar a sua matéria. Estamos nos encaminhando aí para os recursos, para a finalização do nosso curso. Espero que você tenha assistido, esteja assistindo essas aulas e esteja estudando no seu ritmo, no seu tempo, né? Entendo as dores da pandemia, por isso também optei pelas aulas assíncronas e não síncronas. Sou um ser humano como vocês, mas na medida do possível, nosso conteúdo está sendo cumprido. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Muito obrigada, meu pessoal, por acompanharem essa aula e até a nossa próxima oportunidade, até o nosso próximo encontro.